Hoje, dia 6 de julho, segunda-feira, eu quero fazer a minha saudação a todas as pessoas que ouvem o nosso programa Aprofundando na Fé. Estamos mais uma vez no estúdio para conversarmos sobre a Sagrada Escritura. Hoje nós vamos estudar pelo menos um pedaço do segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo. Como eu disse a vocês, os 5 primeiros livros da Bíblia se chama Pentateuco, isto é, 5 primeiros volumes. E o segundo volume é o livro do Êxodo. Depois nós vamos ver o que significa. Mas eu gostaria de começar este livro do Êxodo rezando um salmo. O Salmo 124. É um salmo de ação de graças ao Deus libertador, exatamente porque o povo de Israel no Egito era escravo e Deus o libertou. E este salmo pode ser um salmo de ação de graças, de um povo que se sentiu oprimido, perseguido, escravizado, judiado, torturado. E este povo foi libertado pelo Senhor, pelas mãos de Moisés. E esse salmo poderia ser um salmo de ação de graças do povo que se sente libertado. Esse salmo nós podemos rezar, especialmente quando a gente se sente libertado de um perigo, de uma doença, de uma situação ruim, a gente poderia rezar. Salmo 124. Cântico de peregrinação, Salmo de Davi. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o diga. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, ao nos assaltarem os homens, eles nos teriam devorado vivos, quando a sua cólera se desencadeou contra nós. As águas nos teriam arrastado, uma torrente nos teria submergido, ter-nos-iam submergido as águas impetuosas. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos seus dentes. Nossa alma escapou como um pássaro do laço dos caçadores. Ao romper-se o laço, escapamos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos agora abrir o livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia. Se você tem aí na sua casa a Bíblia, procure acompanhar os nossos pensamentos, as nossas explicações. O livro do Êxodo começa assim: Estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram com Jacó para o Egito, cada um com a sua família. Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zabulon e Benjamim, Dan e Neftali, Gade e Azer. Os descendentes diretos de Jacó eram 70 ao todo.
José já estava no Egito. José morreu, bem como os irmãos e toda aquela geração. Os israelitas foram fecundos e proliferaram, aumentaram em número e tornaram-se cada vez mais poderosos, de modo que o país ficou cheio deles. Recordando um pouco, no livro do Gênesis, nós vimos que Deus escolheu Abraão, lá no capítulo 12. Escolheu Abraão e fez com Abraão uma aliança. Sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu farei de você um grande povo. E Abraão saiu com 75 anos e Sara, sua esposa. E lá em Canaã, a terra que Deus prometeu que lhe daria a ele e aos seus descendentes, e lá em Canaã, depois de muitos anos, quando Abraão tinha quase 100 anos e Sara mais de 90, Abraão teve um filho chamado Isaque, de Sara. E Deus fez uma aliança com Isaque. Isaque, por sua vez, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó foi o abençoado. E Jacó teve 12 filhos. São exatamente esses nomes que eu acabei de ler agora, no capítulo 1 do livro do Êxodo. Os 12 filhos de Jacó, ou o nome das 12 tribos de Israel. E este povo, filho de Jacó, viveram como peregrinos na Palestina, em Canaã. Viveram ali muitos anos. E houve uma coisa desagradável, porque Jacó teve um filho que era predileto, que era querido, José. E isto provocou ciúmes dos irmãos. Por isso, eu já preguei sobre esse assunto na nossa matriz de São João. Pai e mãe, nunca privilegiem um filho. Nunca tratem um filho melhor do que os outros, porque isto gera problema. Gera problema de ciúme no meio dos irmãos e gera problema, às vezes, até na pessoa que é mais amada. Por quê? Porque ela fica uma pessoa, às vezes, difícil. Você pode até gostar mais de um filho do que outro, isso pode acontecer, mas não demonstre. Não demonstre. Jacó, infelizmente, demonstrou que gostava mais de José. Fez para ele até uma túnica especial, uma roupa especial, uma roupa principesca, no fundo dizendo para os outros filhos que José era o predileto e José receberia o comando dos outros, apesar de não ser o mais velho. E esta situação fez com que os irmãos odiassem José. E quando José foi visitar os seus irmãos, enquanto eles estavam pastoreando os seus rebanhos, os seus irmãos tiraram aquela túnica dele e jogaram ele dentro de uma cisterna no deserto, com o plano de mais tarde matá-lo, de tanto ódio que tinham do irmão predileto, preferido. Só que por ali passou ali uma companhia de madianitas ou ismaelitas que iam para o Egito, comerciantes.
passou por ali e os irmãos de José, para não matar o irmão, mas ao mesmo tempo para se ver livre dele, venderam o irmão por 20 moedas de prata. Venderam como escravo para os madianitas ou ismaelitas que passavam por ali. E José é levado nesta caravana, é levado para o Egito. E lá no Egito ele é vendido como escravo. Ficou na casa de Potifar, que era um ministro do faraó, do rei do Egito. E ali José começa a trabalhar e o seu amo, o seu senhor, começa a confiar em José e dá a ele o cargo de comando da casa. Acontece que José, a Bíblia própria diz, José era um cara bonito. E a mulher do Potifar se encanta com aquele escravo e quer trair o seu marido com José. Só que José, como tinha o temor de Deus, como José era uma pessoa reta, uma pessoa que foi muito bem instruída pelo seu pai durante a sua vida, durante a sua infância e adolescência, José responde para a mulher: olha, o seu marido colocou tudo debaixo do meu comando. Eu posso decidir sobre tudo, menos sobre você, porque você é a esposa dele. Eu não vou pecar contra o meu Senhor e nem contra Deus. Não seria benquisto isso. Não seria bom. Não seria aprovado por Deus. E a mulher de Potifar se revolta e acusa José de ter tentado estuprá-la. E José torna-se prisioneiro por causa desse crime que ele não cometeu. José vai para a cadeia e ali fica alguns anos na cadeia. É interessante a gente pensar um pouquinho na figura de José. José, o justo, o homem correto, perseguido. E, às vezes, olhando superficialmente, dá a impressão que Deus se esqueceu de José. Mas não era verdade. Deus estava preparando José para uma missão maior, para uma missão mais importante. E vai chegar esse momento. 2 ministros do faraó, rei do Egito, também vão para a cadeia. E lá na cadeia eles têm um sonho. E eles ficam preocupados e pedem a José que interprete aquele sonho, aqueles sonhos deles. E José interpreta. E direitinho, do jeito que aconteceu. José vai dizer: um de vocês vai sair livre, vai voltar a fazer a função que fazia, isto é, servia o cálice de ouro do faraó, oferecia o cálice de vinho. O outro era o padeiro do faraó. E José vai dizer: você vai ser enforcado, você não vai voltar à vida. E acontece exatamente o que José tinha dito. Mas aquele que saiu livre se esqueceu de José. E José vai passar mais alguns anos na cadeia. Vai passar na cadeia, mas não desanima. Ele sabe que Deus é fiel. Ele sabe que Deus cumpre o que promete. E, meus queridos
José, depois de um tempo, já se tinha tornado adulto, forte. José estava esperando a oportunidade que Deus lhe haveria de dar. E esta oportunidade acontece quando o faraó, o rei do Egito, tem 2 sonhos que ninguém conseguia interpretar. E aí este ministro dele, que José tinha, de quem José tinha interpretado o sonho, se lembra de José. E mandam chamar José na prisão. E José é lavado, vestido de acordo para se apresentar ao rei do Egito. E lá José interpreta os sonhos do faraó. E ele vai dizer exatamente ao faraó: olha, o Deus do céu está mostrando a vossa majestade que haverá no Egito 7 anos de fartura, muita fartura. As terras do Egito vão produzir muito trigo, muito trigo. Tanto trigo que deverão fazer novos celeiros para guardar esse trigo. Produção imensa. Só que depois desses 7 anos de fartura, virão 7 anos de agrura, de miséria. Não se produzirá nada. Será uma fome muito grande. Então José diz ao faraó: que vossa majestade escolha uma pessoa responsável que recolha todo esse trigo dos 7 anos de fartura. Guarde esse trigo em celeiros, e quando houver a miséria que vem depois desses 7 anos, o povo tenha o que comer e todos possam não morrer de fome. O faraó pergunta à sua corte, naquele momento, se Deus mostrou a este jovem o que vai acontecer, será que ele não é a pessoa indicada para fazer isso que ele está fazendo, isto é, isso que ele está dizendo para nós, para ele cuidar do Egito? E toda a corte concorda com o faraó. E José é nomeado primeiro-ministro do Egito, o grão-vizir, como se dizia. Ele está somente abaixo do faraó. Então, José se transforma na segunda pessoa mais importante do Egito. E José se casa, o faraó lhe dá uma esposa dentre as pessoas mais graúdas do Egito, mais nobres do Egito. A esposa de José é filha de um grande sacerdote pagão do Egito. E desta mulher, José tem 2 filhos, Manassés e Efraim. E José, durante os 7 anos de fartura, José manda fazer celeiros maiores para guardar toda a produção do Egito, que foi gigantesca. Produziu muito trigo. E uma boa parte daquele trigo foi guardado nos celeiros. Aliás, eu quero fazer aqui uma digressão. Esta história de José nos ensina umas coisas importantes. Toda pessoa deverá sempre ter uma reserva. Por quê? Porque se durante o tempo normal
a gente pode fazer umas economias e guardar, a gente deve fazer isso para momentos em que o calo aperta, o calo começa a doer. Então a gente tem uma reserva. Tem pessoas que esquecem disso. Então, quando chega um momento de aperto, a pessoa não tem para onde apelar e vai se endividando cada vez mais. Nós estamos vivendo no Brasil um momento de aperto, nós sabemos disso. Nós estamos vivendo no Brasil um pouco o tempo das vacas magras. Muita gente desempregada, muita gente procurando emprego, muita indústria em crise, muita fábrica produzindo menos. É um momento de vaca magra, isto é um momento de a gente, às vezes, até gastar um pouco do que guardou. E a gente percebe que o nosso povo está apertado, a gente percebe isso. O povo não está jogando muito dinheiro fora mais, não. Está parando com gastos consumistas. E isso é importante, porque agora não está no momento tranquilo. Nós estamos no tempo das vacas magras. Pois bem, voltando a José. José, lá no Egito, como primeiro-ministro, depois dos 7 anos de fartura, dele ter guardado muito trigo, guardado muita ração para animais e tudo mais, começou o tempo das vacas magras. E José começa a vender o trigo guardado, o trigo do Estado, o trigo do faraó, começa a vender para o povo. Primeiro, com dinheiro. Quando o dinheiro do povo acabou, ele começou a vender o trigo pela propriedade da pessoa. E quando mesmo a propriedade já tinha quase tudo passado para o Estado, aí então as pessoas se venderam como servos, para não morrer de fome, como servos do Estado, como servos do faraó. Mas não houve ninguém que morresse de fome por falta de alimento, porque havia alimento bastante. Não só para o povo do Egito, mas até para fora. Acontece que em Canaã, onde tinham ficado os irmãos de José, filhos de Jacó, também havia fome, havia necessidade. E como eles não tinham sabido que depois dos anos de fartura viriam os anos de fome, eles não guardaram, eles não fizeram com que aquela fartura de lavoura fosse guardada e usada mais tarde. Não. Pensaram que ia ser sempre aquela abundância. E, de repente, os 11 irmãos de José se viram junto com o pai em aperto. Não havia mais o que comer em Canaã. E alguém lhes disse, claro, num momento desse há muita conversa, e alguém lhes disse: olha, no Egito tem bastante trigo, tem bastante alimento, é só levar dinheiro que eles vendem. E os irmãos de José conversam com o pai e 10 irmãos vão ao Egito. Vão ao Egito para comprar trigo. Bom, nós vamos encerrando por hoje o nosso programa,
Amanhã, dia 7, a gente continua falando um pouquinho deste encontro muito interessante entre os irmãos de José e José. Eu gostaria que todos vocês tivessem uma boa noite, pudessem estar em paz e pensassem um pouquinho naquilo que eu falei. É muito bom a gente não consumir demais. Nossa sociedade é muito consumista, é bom não consumir demais, porque nós estamos no Brasil numa época de vacas magras. Então, guardar para um momento de necessidade, para uma doença e para aquilo que a gente precisa necessariamente. Bem, para todos vocês, nós desejamos que a paz do Senhor esteja com todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.